Eu vos saúdo a todos, irmãos e irmãs, nesta noite, vocês que vieram, todos que estão ligados através da internet, mundialmente, de todo o coração, no nome do nosso Senhor, que Ele possa, nesta noite, nos abençoar juntamente. Disto é que se trata. A quem o Senhor abençoa, Ele está abençoado. Que Ele possa fazê-lo nesta noite. O que quer que necessitemos, o Senhor está presente. Ele conhece as nossas necessidades. Que Ele possa nos ajudar a todos. Que Ele possa conceder força ao nosso irmão para trazer, para proclamar a sua palavra nessa noite. E que Ele mesmo possa confirmar a sua palavra no nosso meio. Vocês creem que Ele pode fazê-lo? Vocês creem que Ele fará? Glória e louvor. Que o Senhor possa abençoar a nossa fé. Vamos cantar no começo 2 hinos. Começamos com o hino número 1. Eu quero cantar do meu Jesus. Eu quero cantar do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder expiador que liberta. Canta, ó, canta do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder de expiação que liberta. Quero me gloriar das suas feridas, como Ele salva o pecador. Também a mim, através da sua expiação, Ele trouxe luz e salvação celestial. Canta, canta do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder expiador que liberta. Eu quero glorificar o precioso Salvador. As suas ordens são sem falha. Ele ajuda os seus a vencerem plenamente sobre o pecado, a morte e o inferno. Canta, ó, canta do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder expiador que liberta. Canta, canta do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do
seu poder expiador que liberta. Glória e louvor. Isto aconteceu. Nós cantamos e somos gratos pelos seus hinos, por sua fidelidade, pelo seu amor, por sua fidelidade, por sua graça. Também nessa noite, vamos ainda, como segundo hino, cantar número 5. Qual amigo é nosso Jesus? Que amigo é nosso Jesus? Quão altamente Ele é elevado. Ele nos reconciliou com Deus e nos representa na oração. Quem pode dizer ou medir quanta salvação se perde se não nos voltamos a Ele e o buscamos em oração? Se o poder do inimigo nos ameaça e certas tormentas estão ao nosso redor, não precisamos temer. Se estivermos com fé na oração, então se mostra a fidelidade de Jesus, como Ele está ao nosso lado, como um poderoso Salvador, que ouve uma oração séria. Se estivermos carregados de preocupações, seja cedo ou tarde, certamente nos ajuda nosso Jesus. Se fugirmos a Ele em oração, se somos abandonados por amigos, entrarmos em oração, então Jesus nos será tudo: Rei, sacerdote e profeta. Obrigado. Também aqui podemos dizer amém. Ele é de fato nosso amigo, nosso Redentor. Ele é que faz tudo bem. Que o Senhor, através da sua palavra hoje à noite, possa falar a todos os nossos corações, não somente nós que estamos aqui nesse salão, mas mundialmente. Porque o Senhor não está preso a tempo ou a espaço. Ele pode, ao mesmo tempo, estar mundialmente onde o seu povo está reunido no seu nome. E no seu nome, nós nos reunimos hoje à noite. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, lerei uma palavra de introdução do Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 14. Aqui o Senhor falou aos seus discípulos. Hoje, através dessa palavra, Ele fala conosco. Aqui Ele diz, em João 15, a partir do versículo 14, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Que o Senhor possa nos ajudar para cumprirmos esse mandamento. E aqui no versículo 16, a última parte diz: para que o Pai vos conceda tudo, aquilo que pedirdes no meu nome. Isto é uma promessa, irmãos e irmãs. Isso ele disse aos seus discípulos. Ele diz isto hoje à noite a nós. Cremos nisso? Confiamos nisto? Sou grato a Deus. Do sim vindo de Deus jamais se torna um não. Se Ele abençoa, então somos abençoados. E se Ele nos dá aquilo que Ele prometeu, então somos gratos a Deus. Também hoje à noite, estamos em grande expectativa aqui. Essa expectativa o Senhor colocou em nossos corações. E se for assim, somente Ele pode conceder. Que o irmão Schmidt venha agora para orar conosco. Vamos nos levantar. Pai no céu, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós falamos obrigado do íntimo do nosso coração pela grande graça, pelo privilégio que Tu nos concedeste e mostras a Ti mesmo como o mesmo ainda, que foi, que é e que virá. Tu falaste, Senhor, aqueles que estavam contigo hoje, essa palavra fala a nós, a cada um de nós. Assim pedimos a Ti, ó Deus, conceda a graça, que possamos, tudo que pedimos em Teu nome, possa nos ser concedido. Eu te agradeço que Tu ainda és o mesmo. Senhor dos céus, assim te pedimos, abençoa-nos aqui que estamos presentes. Também todos, Senhor, que não podem estar presentes, e especialmente que estão conectados e estão ouvindo, e estão vendo. Ó Deus, conceda a graça que possamos abrir os nossos corações e receber ouvidos que ouvem o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Nós te agradecemos e pedimos a Ti, Senhor, abençoes Tu também os lábios através dos quais Tu podes falar e falarás, ó Deus. Tem misericórdia de todos nós, para que ouçamos atentamente, mas ainda mais do que isso, de agir de acordo. Não somente os que ouvem, mas os que atuam são aqueles que Tu determinaste para trazer glória ao Teu nome. Senhor, eu te agradeço a Ti. Humanamente é incompreensível que Tu nos elegiste, Senhor, desde antes da fundação do mundo. Senhor Jesus, graças seja a Ti. Por favor, mais uma vez, abençoe-nos a todos para
glória do teu nome. Amém. Podemos nos sentar? Irmãos e irmãs, vamos cantar no corinho, antes de passarmos às saudações, vamos cantar o corinho número 5, começo no livrinho, na página 40, nós damos a glória somente a Jesus e proclamamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus e anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus e proclamamos o seu maravilhoso amor. E número 1, vamos cantar. Eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte. Eles vêm do leste e do oeste, eles vêm do sul e do norte. Estão sentados à ceia no salão celestial e ouvem as palavras do Salvador. Eles veem a sua face adorada e lá bebem santidade. Cantam hinos de louvor lá em toda a eternidade. Eles vêm do sul e do norte. Eles vêm do leste, do oeste, do sul e do norte. Estão sentados à ceia no salão celestial e ouvem as palavras do Salvador. Veem a sua face adorada e lá bebem santidade. Cantam hinos de louvor lá em toda a eternidade. Amém. E para que possamos lá estar sentados, estamos hoje sentados aqui do leste, sul, norte e sul, e graças seja a Deus que a técnica está tão madura hoje que não todos têm que vir aqui, mas cada um pode estar ligado. E assim hoje nos saúdam novamente muitos irmãos, começando da Nova Zelândia com os irmãos Anderson. As saudações que eu estou falando incluem todos também os telefonemas que vieram ao irmão Frank, da Austrália, o irmão Emanuel, a irmã Thelma e Corette, de Myanmar, o irmão Alfred, da Armênia, o irmão Harotyun, o irmão Varuzan, o irmão Zigras, da Turquia, de Istambul, no saúde, o nosso irmão Enodi, no saúde, da Finlândia, irmão Zovici, da Hungria, irmão Ferri, da República Tcheca, o irmão Komasz Joszka, da Áustria, família Wagner, da Alemanha, nosso irmão Karl-Heinz, irmão Müller, do Mar Oriental, da Itália, eu saúdo o irmão Nicola, Francesco, Gerlando, Gianfranco e Miqueia, da Espanha, o irmão Gelo, de Portugal, nosso irmão Oleg, do Brasil, o irmão Eliezer, de Cuba, o irmão José, o irmão Ivan, dos Estados Unidos da América, o irmão Daniel, o irmão Jean-Claude, o irmão Moses Young, do Canadá, o irmão André, e finalizando, e de grandes partes da África, com o irmão Nyagi, do Quênia, Parei, de Burkina Faso, do Burundi, irmão Martin, de Zâmbia, irmão Paul, de Ruanda, irmão Chofer, de Madagascar, irmão Richard, de irmão Mateus, da Uganda, irmão Eliteu, Shalom e Franci, da Costa do Marfim, irmão Esmel,
irmão Yap, irmão Gaudi, irmão Jacques. Do Congo, nos saúdo irmão Pierre, irmão Samuel, irmão Enoque, irmão Bia, irmão Mwamba, irmão Joseph. E da África do Sul, nos saúdam os irmãos Aaron, Zulu, Motica, Brian, Lupondo, Benjamin, Leonard, Cecil, irmão Laurent. Ainda tenho aqui 7 irmãos que não falaram de que cidade ou de que país escrevem. Irmão Hilaire, Zifa Mandla, irmão Gonga, Elie, Elisée, irmão Solane, irmão Dani. Esses irmãos nos saúdam a todos e eu creio que todos estão ligados intimamente conosco. Os irmãos da técnica também pediram para indicar que isso alegra o meu coração de forma especial, que as possibilidades estão aumentando, que agora todas as línguas também podem ser acessadas através do YouTube, não somente através da nossa página, do nosso link, mas também a transmissão via Facebook está em preparação. Somente o streaming está sendo ofertado. Talvez seja cabível falar aqui que a partir da igreja e também do irmão Frank, que o irmão Frank, não há Twitter, não há Facebook e não há nenhum tipo de nenhum tema político ou discutir nenhum tema político ou comentado, nada disso será feito. A partir daqui somente só é passado adiante o que a partir daqui da frente, através do Espírito de Deus, movido pelo Espírito de Deus é dito, e tudo mais cai em outros campos de influência. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente a todos. Talvez cantemos o corinho ainda número 6. Corinho número 6. Transborde o meu coração, transborde o meu coração. Espírito de Deus, transborde o meu coração. Transborde o meu coração. Espírito de Deus, transborde o meu coração. Nele eu tenho descanso. Tudo Ele é para mim. Espírito de Deus, transborde o meu coração. Vamos cantar ainda somente crer, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Glória e louvor seja ao Senhor, que de coração podemos crer o que Ele nos prometeu. Eu estarei convosco todos os dias até os confins, até o fim do mundo, e onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. E nós podemos dizer, o Senhor, Ele revelou o seu nome a nós, e com esse nome, diante de
desse nome todos os joelhos terão que se dobrar e cada língua terá que reconhecer que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. As saudações já foram passadas, somos gratos, de coração gratos. Também hoje estamos aqui reunidos internacionalmente, da Noruega até Sicília. Nosso irmão de Roma está aqui hoje. Deus te abençoe de forma especial. Nosso irmão Justin, da África do Sul, está aqui. Sim, de fato, estamos de perto e de longe reunidos, vindo de todos os países vizinhos, também todos da Romênia. Que o Senhor possa nos abençoar, de fato, nos abençoar de tal forma que possamos receber ou partir daqui com uma bênção que permanece. Todos sabemos que o retorno do Senhor está muito próximo e que os sinais dos tempos nós reconhecemos e também compreendemos quando nosso Senhor disse: quando virdes que tudo isso está acontecendo, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção está próxima. Da mesma forma, sabemos, pela graça, que o Senhor, a promessa principal, que antes do retorno do Senhor teve que se cumprir, que nós cremos nela e aceitamos, e que o nosso amado irmão Branham foi um homem enviado por Deus com a mensagem divina para o povo de Deus. E hoje nós não teríamos uma mensagem se Deus, o Senhor, não tivesse enviado o mensageiro. E assim, a Escritura encontrou cumprimento. Eu mesmo penso em junho de 1933, quando o irmão Branham, ele recebeu a missão. Eu penso em junho de 1948, quando eu consagrei minha vida ao Senhor. Em junho de 1948, quando vivenciei o batismo espiritual, também os meus pensamentos voltam para aquilo, o que Deus fez pela graça, e muito especialmente desde a partida do irmão Branham, como ele mesmo disse, não que eu, mas a mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. E se pegamos Lucas 1, versículo 16 e 17, se lermos, então João o Batista, ele só tinha uma única tarefa de preparar o caminho do Senhor e lhe apresentar um povo bem preparado. E o mesmo resultado tem que acontecer nos nossos dias. Que o Senhor receba um povo, possa levar para cima um povo bem preparado, pessoas nas quais o comprazer de Deus descansa sobre elas. E como Paulo escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios 11, eu desejo apresentar a Cristo uma virgem pura, sem mancha, sem ruga, preparada para o retorno do Senhor. Eu, infelizmente, às vezes
tenho que entrar em pontos sobre desenvolvimento que tomaram seu caminho, especialmente dos Estados Unidos da América. É incompreensível, de fato, incompreensível o que foi feito a partir do irmão Branham, com o irmão Branham, com as suas citações. O que é feito com isso não é mais possível descrever isso. E não pode ser mais compreendido que pessoas somente são ligadas a isso e recebem dito somente a uma voz de Deus sobre a terra e se referem naturalmente de forma falsa a Apocalipse 10:7, e ninguém mais tem o direito de pregar. Todos devem somente ligar os seus aparelhos e ouvir a voz de Deus diretamente da fita magnética. E até que um jovem casal da África voou para Jeffersonville para serem casados pelo irmão Branham. Imaginem, as pessoas se sentam e querem ouvir uma pregação de casamento. Então, uma fita magnética é ligada e é feito um breve anúncio do irmão Branham de acima de 60 anos atrás. E essas pessoas querem se casar. No fim dizem, nós fomos casados pelo profeta. Isso já passou de todas as medidas. Eu sequer quero entrar em todas as doutrinas e trovões e tudo o que é espalhado. Nós somos de coração gratos a Deus que, de fato, nós podemos ordenar esse ministério prometido biblicamente e damos ao nosso Senhor somente a glória. Ele tomou o seu profeta, mas a palavra revelada ficou para nós e nós podemos, pela graça, passá-la adiante ou carregá-la adiante. Hoje, como já no último domingo em Zurique, muito brevemente entrarei no desenvolvimento com Israel. Nós todos compreendemos o que o nosso Senhor disse da figueira. Aprendei uma parábola. Todos nós também compreendemos o que no profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, o que está escrito, que um pacto de 7 anos será fechado. Todos nós temos a palavra profética, ouvimos a palavra profética e temos uma visão geral e uma visão naquilo, recebemos naquilo que Deus prometeu e pela graça também fará. O que no momento está acontecendo, irmãos e irmãs, sequer nós teríamos esperado. Também entre as 3 religiões mundiais, que todas afirmam crerem no mesmo Deus. E então deve ser ressaltado, ou não deve ser mais ressaltado o Filho de Deus, mas sim o Filho de Maria, deve ser colocado o Filho de Maria. E se contemplamos todas as coisas, e Deus, e na Suécia e na Inglaterra, mas em todos os lugares, ele não é mais colocado como masculino ou como homem, mas cada medida, de fato, já foi ultrapassada. E o que temos aqui diante de nós, irmãos e irmãs, eu somente muito brevemente irei ler o que na Organização das Nações Unidas, na reunião, o que aconteceu lá.
o embaixador alemão na ONU, Wolfgang, ele coloca a pergunta ao embaixador de Israel, da ONU, com qual direito o senhor afirma que Israel pertence a vocês? E isto foi naturalmente uma boa pergunta. E esse homem, então, ele respondeu, qual seja, o seu nome é Danon. Aqui eu só leio algumas linhas. Quando Danon, na sua fala, diante das Nações Unidas, da reunião completa da Assembleia das Nações Unidas, ele se lembrou da promessa dada a Abraão por Deus, ele citou ela, o mensageiro, ou o embaixador disse, então o embaixador disse aos palestinenses e à delegação deles, e agora vem, diretamente olhando nos olhos, ele levantou a Bíblia e disse, aqui está a escritura original para a terra de Israel, que Deus o Senhor deu a Abraão em Gênesis 17, o que ele prometeu a ele. E então, ele deu uma explicação breve, no geral 18 minutos, mas graças seja a Deus, que finalmente a Bíblia foi tomada como escritura original, a Bíblia como escritura foi mencionada. Todos sabemos, todo tem uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, existem diversas certidões, mas essa palavra, escritura ou certidão, me agrada, que o embaixador das Nações Unidas de Israel, ele levantou a Bíblia da Assembleia completa, ele levantou e disse, esta é a nossa certidão, a nossa escritura, que Deus nos concedeu a terra de Canaã. O Senhor possa abençoá-lo e estar com ele. E agora, como surpresa, irmãos e irmãs, eu coloquei um Alcorão especialmente, não coloquei aqui, mas no Alcorão nós temos 140 súrias, como para nós os capítulos, eles têm súrias. E aqui está, de fato, escrito, na Súria 5, está escrito, ó, vocês pessoas do livro, eram os judeus, eram os israelitas, ó, vós, pessoas do livro. Então segue adiante. Nosso enviado veio a vós e vos deu um tempo na qual profetas saíram, mas voltem à vossa terra que Deus vos concedeu. Voltem de volta à terra que vos concedeu. Até mesmo no Alcorão, na Súria 5, aos judeus é dito, voltem à vossa terra que Deus vos deu. Nós precisamos ler somente 2 ou 3 citações. Uma pena que a luz não está assim como desejo, mas aqui pensamos na preciosa palavra, porque o Senhor, Ele terá misericórdia de Jacó e elegerá a Israel mais uma vez e
os trará ao descanso na sua terra natal. Isaías 14, versículo 1. E então, ele, que espalhou Israel, o reúne novamente e cuida como um pastor cuida do seu rebanho. Jeremias 31, versículo 10. E então, assim, Deus o Senhor falou, mas eu quero reuni-los dos povos gentios e dos países nos quais estiveram espalhados, trazê-los de volta, reuni-los e vos dar-lhes de novo a terra de Israel. Sim, Deus tem uma língua clara, ele falou uma língua clara, e para falar algumas palavras ainda sobre a certidão, deixe-me, para isso, ler algumas passagens bíblicas para nos mostrar o valor da Arca do Concerto, do fechamento do pacto, sequer da aliança, que Deus, no Antigo Testamento, do fechamento da aliança, no Novo Testamento, este é o meu sangue, o sangue da aliança. E no Antigo Testamento, quando eu ver o sangue, então passarei vos poupando ao largo de vós. Salomão, no Antigo Testamento, ele fez a inauguração do templo. Deus tinha dito a Davi, não você, mas o teu filho me edificará uma casa, um templo. E então, na oração de consagração, quando esse templo foi consagrado a Deus, Salomão orou. Quando então os sacerdotes trouxeram a arca junto com as leis do Senhor no lugar determinado para ela. Todos digam amém. No lugar determinado para ela. Deus tinha precisamente ordenado aonde a Arca do Concerto, onde os pães deveriam ser colocados, tudo estava ordenado a partir de Deus, onde o candelabro de ouro deveria estar. Mas aqui nós temos a ver com a Arca do Concerto. E então, vamos ler adiante, no qual, na sala de trás do templo, da casa do templo, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, a Arca do Concerto, com a aliança que Deus fechou com Abraão, Isaac e Jacó, com Israel, tudo na Arca do Concerto e a Arca do Concerto no lugar santíssimo. Então lemos adiante em 2 Crônicas, no capítulo 6, no versículo 4. Então ele disse: glorificado seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai. Falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu. Deu
pela sua boca, e então o cumpriu, dizendo: irmãos e irmãs, simplesmente isto me moveu profundamente. A Arca do Concerto, então a promessa que Deus o Senhor deu a Davi, e então deu verbalmente, mas de fato cumpriu visivelmente cumpriu. E como frequentemente dissemos, cada promessa termina na realidade. Não há nenhuma promessa que permanece aberta, mas ela termina de fato na realidade. Mais uma vez, esta frase de 2 Crônicas 6, versículo 4, como está escrito aqui, qual seja, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu. Irmãos, irmãs, o nosso Senhor não cumpriu, não deu todas as promessas verbalmente. Nos 4 evangelhos, não temos tudo o que o nosso Senhor disse verbalmente. Tudo Ele disse aos seus, deu as promessas, verbalmente Ele deu. Permanecei em Jerusalém até que sejais vestidos pelo poder das alturas. Ele deu verbalmente. E então, na realidade divina, se cumpriu. Nós podemos fazer uma lista inteira de promessas que o Senhor deu verbalmente e que nos foram deixadas escritas, que encontraram seu cumprimento, e promessas que ainda não se cumpriram, se cumprirão tão certo quanto Deus o Senhor as concedeu. Então, em 2 Crônicas, capítulo 6, no versículo 11, 2 Crônicas 6, versículo 11, aqui no versículo 11 está escrito: e pus nela a arca em que está o concerto ou a certidão que o Senhor fez, ou na tradução alemã, a certidão, a arca na qual está a certidão. Louvado e glorificado seja o Senhor. O que Josué fez, a Arca do Concerto, era o ponto principal, porque lá estava aquilo o que Deus verbalmente havia prometido, que acontece na realidade. O que é conosco, irmãos e irmãs? Temos interpretações, contamos histórias ou interpretações, ou contamos aquilo o que Deus verbalmente, seja os profetas no Antigo Testamento deixou escrever, seja o que no Novo Testamento, a partir do Senhor, foi dito e que foi escrito. Temos, alguma vez proclamamos algo a não ser a santa e preciosa palavra de Deus? Vamos ler mais uma vez da certidão. E pus nela a arca em que está a certidão da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Sim, devemos
enviar essas passagens bíblicas ao embaixador para que ele mais uma vez possa levantar a Bíblia e mais uma vez possa dizer, está escrito lá e lá, e levantar. Irmãos e irmãs, quanta graça Deus nos concedeu que nós podemos entrar no lugar santíssimo e que Deus de fato abriu a arca do concerto e tudo o que estava oculto pela graça Ele revelou. Me agradaram simplesmente esses versículos da inauguração ou consagração do templo, porque o homem de Deus, sob a inspiração direta do Espírito Santo, ele ressaltou o que Deus havia prometido a Davi, mas então aconteceu em realidade e tudo no lugar certo, no tempo certo. Que Deus possa nos conceder a mesma graça, mais ainda de 2 Crônicas, no capítulo 6, versículo 15 e 16, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste ou prometeste, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste ou prometeste. Não podemos dizer o mesmo. O que Deus nos prometeu, que hoje nos nossos corações possa ser escrito que todas as promessas de Deus são sim e amém. E nós cremos, e já como naquela época Salomão, ele viu a promessa no seu cumprimento e a vivenciou, também nós vivenciaremos e veremos. Como está escrito aqui, o que lhe falaste, isso cumpriste. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O que lhe falaste, o que lhe prometeste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Irmãos e irmãs, onde estamos, onde nós vamos? Também nós teremos a graça de poder dizer, nós vemos aquilo, o que tu prometestes verbalmente e deixastes escrito na Bíblia e que nós cremos. Isto tu, pela graça, cumpriste em todos nós. Cada promessa que Deus deu, sim, tem que encontrar seu cumprimento. Nós poderíamos ler adiante do versículo 16. Agora, pois, após o cumprimento ter acontecido, agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo, nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Já a promessa sobre o nosso Redentor, que 11 vezes, uma após a outra, foi mencionado como filho de Davi, como filho de Deus. Ele é Redentor,
Como filho de Davi, ele é rei. Como filho do homem, ele é profeta. Ele é tudo, em tudo. E nós cremos, por convicção, que Deus, o Senhor, de fato, nos determinou que Ele deu verbalmente e deixou escrita para nós. E podemos dizer que a palavra escrita se tornou a palavra revelada. E nós agradecemos a Deus, o Senhor. Aqui nós anotei algumas passagens ainda, mas somente de 2 Crônicas 34, 2 Crônicas 34, versículo 30 e 31. Somente a segunda parte desse texto está escrito aqui. Também os sacerdotes e os levitas, ou seja, todo o povo, pequenos e grandes, e ele e leu, versículo 30, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto. Ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, jovens e idosos, pequenos e grandes. Todo o povo de Deus estava reunido e foi lido, jovens, idosos, pequenos e grandes. Todo o texto, e então veio o louvor, e então veio a adoração. Irmãos e irmãs, até aqui, como está no nosso tempo? Como vamos falar de acordo com essas passagens bíblicas e do que no momento está acontecendo com Israel? E todos nós sabemos precisamente, se lermos 1 Tessalonicenses 5, talvez olharemos brevemente em 1 Tessalonicenses 5. Aqui está escrito, 1 Tessalonicenses 5, mas o que se refere ao tempo e à hora, não necessitais, amados irmãos, que se vos escreva o ensinamento. Vamos falar de todo o coração e de toda a alma. Se é falado de paz e de segurança, então não se trata dos Estados Unidos da América e não da China e não da Índia ou de algum outro país. Quando se trata que será dito agora a paz, agora não há mais perigo, então nós sabemos precisamente do que de fato se trata, o que nos nossos dias está na ordem do dia. Se seguimos essas coisas, irmãos e irmãs, é simplesmente todo-poderoso. E então, está escrito aqui no versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E então, pois que quando disserem a paz e segurança, então, sim, pois que quando disserem a paz e segurança agora, o que então? Então lhes sobrevirá repentina destruição,
como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esta é uma parte que atinge aos incrédulos. Agora vem a segunda parte, que se refere aos crentes. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, o dia do Senhor, vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. O que devemos dizer sobre isso? Vamos resumir do que se trata aqui hoje. Deus, o Senhor, Ele se preocupou que também os apóstolos já escreveram tudo já 2000 anos atrás sobre a inspiração do Espírito Santo. Tudo que aconteceria e do dia do Senhor e tudo que fazia parte e o que aconteceria antes e o que aconteceria depois quando o dia do Senhor viesse. Mas vós, amados irmãos, não viveis nas trevas, para que esse dia vos surpreenda. Irmãos e irmãs, vamos começar a agradecer a Deus o Senhor de coração, que nós, nesse tempo, encontramos graça adiante de Deus e podemos aceitar e receber o que Ele nos prometeu, como na oração de consagração nós lemos a certidão original daquilo que o Senhor havia prometido verbalmente e agora Ele havia feito, visivelmente Ele havia feito, o cumprimento da promessa visto. Irmãos e irmãs, o que devemos dizer? Vocês sabem todos? Quando o irmão Branham, em junho de 33, ele recebeu a missão, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo. Assim, a mensagem que te foi dada será precursora da segunda vinda de Cristo. Então, nós mencionamos no começo tantas doutrinas falsas, à direita e à esquerda, surgiram. De fato, se trata, de fato, passa além de todas as medidas. Mas a verdadeira noiva compreendeu que só temos que revelar e passar adiante aquilo que de fato foi escrito no fechamento do pacto dentro da palavra de Deus. Sequer uma interpretação, mas de fato aquilo o que Deus o Senhor no Antigo e no Novo Testamento Ele prometeu. Todos sabemos que o irmão Branham ele cumpriu a missão e que o Senhor o levou para o lar celestial e que de fato encontramos graça e a mensagem divina cristalina, clara, nós podemos carregar ao mundo inteiro. E se hoje estivessem presentes ou em todo o mundo, novas pessoas tenham sido adicionadas, irmãos e irmãs, nós de fato temos relatos todo-poderosos daquilo que Deus está fazendo no presente.
Temos, da última vez, nós relatamos da viagem ao Brasil. É simplesmente todo-poderoso o que Deus está fazendo. Vocês todos sabem, na última reunião, haviam 5.000 pessoas reunidas que ouviram a verdadeira palavra também sobre Apocalipse, receberam lido sobre Apocalipse 8, sobre as 7 trombetas e sobre aquilo, o que acontece quando as trombetas ecoam. Qual graça que podemos separar as coisas entre as 7 trombetas que são anunciadas nos juízos e entre a trombeta de Deus que ressoará quando nosso Senhor retornar e a voz do arcanjo for ouvida, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, nos foi deixado escrito. Qual graça pela clareza na palavra de Deus. Agora, falta somente, irmãos e irmãs, que todos nós consagremos nossas vidas ao Senhor, que nós de fato, de coração, possamos receber e aceitar, que desde o princípio tenhamos as experiências de salvação, de arrependimento através de fé, de conversão, tudo o que faz parte do começo, que de fato possamos encontrar paz com Deus e certeza da fé que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Todos sabemos quão necessário é que tenhamos essas vivências, experiências de salvação pessoais pela graça. E também para todos os novos que foram adicionados, preciosos irmãos e irmãs, prezados amigos, no momento, quando vocês creem aquilo que o Senhor disse e o que está escrito na Santa Escritura, isto vos é revelado pela graça. Aí ninguém precisa ensinar ao outro. Então somos todos ensinados a partir de Deus. Vamos resumir do que se trata, ou especialmente a mim, o que se tratou para mim. Como o irmão Branham disse claramente, se vocês querem saber que horas é, olhem para o relógio. Se vocês querem saber que dia da semana é, olhem para o calendário. Mas se vocês quiserem saber quão avançado o tempo está, então olhem para Israel. Irmãos e irmãs, eu também aqui com intenção, eu li isso aqui, o que esse embaixador da ONU tinha a dizer, porque está na palavra de Deus. E sabemos todos o que dissemos, 780 vezes, Jerusalém está escrita na Bíblia, 157 vezes está escrito Monte Sião na Bíblia. É a certidão com Israel, a primeira aliança e então a segunda aliança. E porque Deus o Senhor, diretamente na primeira promessa, disse a Abraão, em ti serão abençoadas todas as gerações da terra, todos os povos, todas as tribos devem ser abençoadas. E se então lemos o que Paulo escreveu, que Deus o Senhor, primeiramente, Ele tirou de Israel todos que creram, e então o Senhor se voltou
aos gentios, às nações. E agora o Senhor espera que a noiva do Cordeiro seja chamada de todos os povos e línguas e que todos reconheçam que temos uma certidão. E eu vos digo, quando o embaixador de Israel, quando ele pôde levantar a Bíblia, o que eu, como mensageiro de Jesus Cristo, devo fazer? Levantar a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Deus, o Senhor, Ele mesmo assumiu a responsabilidade. Tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá. E Paulo disse e escreveu: somos embaixadores no lugar de Cristo. Nós não temos uma mensagem sobre 7 trovões ou sobre todas as doutrinas falsas, mas a mensagem de Jesus Cristo, o crucificado. E irmãos e irmãs, quando eu li um e-mail que um advogado de Israel, ele queria fazer uma palestra, mas não num salão onde estivesse pendurado uma cruz e que fosse falado do crucificado. Então pensei comigo mesmo, ainda o véu está sobre ele, ainda eles não podem ver, e como está escrito, somente em Jesus Cristo o véu é lhes tirado. E então reconhecerão aqueles os quais o que traspassaram e chorarão amargamente e clamarão e encontrarão graça diante de Deus. Somos tão gratos, de fato, de coração gratos pela introdução e também que Deus, o Senhor, e o que ele disse verbalmente aos profetas, vamos ser sérios, se fomos a Abraão, quantas vezes o Senhor esteve com ele e falou com ele e se sentou debaixo da árvore, deixou-se lavar os pés e falou pessoalmente com Abraão e disse: ao passar do ano nesse tempo, eu retornarei, então você terá um filho de Sara, verbalmente. E então o cumprimento, o Senhor, Ele tomou tempo em todo o Antigo Testamento para falar com os profetas. E eles, a palavra que eles ouviram, eles passaram adiante. E aqui nós temos a certidão, aqui nas nossas mãos. E vamos olhar brevemente no Novo Testamento, todas as promessas que o Senhor deu foram escritas, e até em Pentecostes Pedro pode dizer: aqui se cumpre o que Deus, o Senhor, disse através do profeta Joel, cumprimento daquilo, o que Deus havia prometido no Antigo Testamento, havia prometido, e no Novo Testamento nós vemos o cumprimento. Que Deus, o Senhor, em todos nós, possa tirar o véu, que nós possamos agradecer a Deus, Senhor, de coração, que a arca do concerto foi aberta, a palavra foi revelada, e aqui, pela graça, podemos aceitar e receber, de crer de coração, e tão certo quanto nós cremos na promessa, tão certo nós veremos o seu cumprimento. Também como o coral já no princípio cantou, o Senhor preparou a morada, como está escrito, e Ele retornará e
nos levará para o lar, e então se cumprirá o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, e que não entrou em nenhum coração humano. Isto Deus preparou aos seus. Eu espero, amados irmãos e irmãs, vocês que estão presentes e em todos os povos e línguas, que nós de coração possamos reconhecer o que Deus fez no nosso tempo. Jamais houve um período no qual o Antigo e o Novo Testamento tão harmonicamente fossem ligados, estiveram ligados um com o outro, como no nosso tempo. E nós podemos ainda acrescentar o seguinte: desde que foi dado ao irmão Branham a revelação dos 7 selos, eu de fato comecei a pesquisar, e de fato veio uma coisa após a outra. Se eu penso em todos os anos, se eu olho para todos os anos que passaram diretamente, 1963, após ter ouvido as pregações sobre os 7 selos, eu estava tão dominado, que eu escrevi o primeiro livro. Simplesmente passei adiante o que da Santa Escritura havia se tornado grande para mim. E de fato, nós olhamos, eu com a ajuda de Deus, cada livro, cada brochura, cada carta circular foi um manuscrito, escrito à mão. Aqui a Bíblia, aqui escrevendo, e aqui é o caderno para escrever. E de fato nós chegamos a mais ou menos 3.500 páginas que desde 1963 eu escrevi para passar adiante o que pessoalmente se tornou grande para mim. Eu posso de coração dizer, a Arca do Concerto está aberta, a palavra foi revelada, a certidão está em nossos corações e nós podemos passar adiante o que Deus, o Senhor, nos confiou, mas agora estamos muito próximos do fim. E como nós lemos, deixe-me mais uma vez enfatizar, vós, amados irmãos, não estão nas trevas, que esse dia vos surpreenda como ladrão que vem à noite. Não. Nós recebemos e aceitamos a palavra do Senhor e nós elevamos as nossas cabeças e sabemos que a nossa redenção se aproxima e que passaremos do crer para o ver. Vamos falar mais uma vez, aquilo o que o Senhor prometeu verbalmente e deixou para nós escrito, isso nós vemos cumprido nos nossos dias e até o retorno do Senhor, em todos os detalhes, pela graça, veremos no seu cumprimento. Deus cuida sobre a sua palavra e sobre aquilo que Ele prometeu, e o que Ele prometeu acontecerá. Estamos prontos para crer, prontos para consagrarmos nossas vidas ao Senhor. Vamos nos levantar e juntos orar. Talvez cantaremos o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica.
purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Irmãos e irmãs, também todos os pedidos de oração, todos os problemas, nós podemos trazer ao Senhor na fé, confiar a Ele. Nós ouvimos a santa palavra de Deus no Antigo Testamento. Está escrito: eu sou o Senhor, o teu médico. No Novo Testamento, nós lemos, sim, é repetido, de Isaías 53, nas suas feridas nós fomos curados. No Antigo Testamento, eu sou o Senhor, o teu médico. No Novo Testamento, a confirmação, Ele curou a todos que vieram a Ele. Sequer um que estava enfermo foi mandado embora. Ele curou todos que vieram a Ele. E todos que pediram por perdão a Ele perdoou. Até os amarrados, Ele libertou. E Ele é hoje o mesmo. Ele hoje está presente. Por favor, amados irmãos e irmãs, tomem isso da mão de Deus. Tomem para vocês, muito pessoalmente, aquilo que o Senhor, a palavra pessoalmente, está aqui no lugar certo. Ele pessoalmente, Ele deu promessas. Ele pessoalmente deu a sua vida à morte. Ele se deixou abater como o cordeiro, pessoalmente, tudo pessoalmente, para você, por mim, por você, por nós, que também somos pessoais, para nos salvar, para nos agraciar e nos dar a plena salvação pela graça, para que de fato, com o Salmo 103, nós possamos exclamar: louve minha alma ao Senhor e não esqueça aquilo que Ele fez de bom a ti, que livrou a tua vida da perdição e te coroa com graça e misericórdia. No Antigo Testamento, que livra a tua vida da perdição. No Novo Testamento, que livrou a tua vida da perdição. A promessa se cumpriu. Aconteceu. Vamos hoje, cada um, para si, pessoalmente, vamos aceitar na fé. As irmãs têm hoje ainda um hino, antes de chamarmos para a oração, talvez um hino da consagração, da dedicação. Vocês entenderam o que foi dito, as promessas que Deus deu a Davi, que se cumpriram em Davi. Todas as promessas que Deus deu se cumprem. Vocês têm um hino que... Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. E o que é vermelho como escarlate deve se tornar como a lã. Se o pecado for vermelho, seja vermelho como sangue. Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Deve se tornar
alvo como a neve. Ouçam a voz que convida, convertei-vos a Deus. Ouçam a voz que convida, convertei-vos a Deus, porque Ele é cheio de misericórdia, a sua fidelidade é grande. Ouçam a voz que convida, ouçam a voz que convida, convertei-vos a Deus, convertei-vos a Deus. Ele perdoa transgressões e não se lembra mais do pecado. Ele perdoa transgressões e não se lembra mais do pecado. Vinde a Ele, vocês que estão cansados, porque nele há a calma. Ele perdoa as transgressões. Ele perdoa as transgressões e não se lembra mais do pecado. E não se lembra mais do pecado. Amém. 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 Para isso fomos chamados o perdão, de anunciar o perdão. Nós inclinamos nossas cabeças para a oração. E eu digo mais uma vez, amados irmãos e irmãs, nós encontramos graça adiante de Deus, e aquilo que pelo ministério profético, a partir da palavra, foi revelado, através do ministério de ensinamento, nós pudemos ordenar biblicamente, tudo é graça e com o nosso Deus. E nós somos gratos, de coração gratos, pela última mensagem, também gratos que aquilo que podemos observar, aquilo que acontece no Oriente Médio, aqui não pode ser dito tudo o que está acontecendo, irmãos e irmãs. Nós estamos muito próximos do alvo. O fim está muito próximo. Que todos que ainda não tomaram suas decisões para o Senhor possam tomá-la agora e tomados, movidos pelo Espírito de Deus. E como na passagem bíblica nós lemos, todos, toda a família, jovens e idosos, todos estavam reunidos para ouvirem a palavra da aliança. Amado Senhor, chama todas as famílias, se de todas as famílias, chame para fora, que todos possam vir para ouvirem a Tua palavra, a Tua santa palavra, a recebê-la e crer de coração, porque Tu edificas a Tua igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amado Senhor, Tu falaste aos nossos corações e nós recebemos e aceitamos. Eu te agradeço que Tu falaste a cada um pessoalmente, através da Tua palavra, pessoalmente falaste, que nós sentimos que Tu nos falaste
Amado Senhor, não alguém simplesmente, mas conosco, de acordo com a palavra da Escritura, hoje, quando ouvirdes a sua voz, e eu peço a todos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, não endureçais os vossos corações. Estejam abertos diante do Senhor para aquilo que Ele nos prometeu e no nosso tempo trará ao cumprimento. Enquanto mantemos ainda nossas cabeças inclinadas, deixe-me perguntar se alguns aqui que desejam consagrar suas vidas ao Senhor, levem brevemente a mão. Nós simplesmente oraremos por vocês. Oraremos por vocês. Seja dado graça ao Senhor. Quantos compreenderam do que se trata hoje? Que a certidão, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento é válido para nós. E nós agradecemos a Deus por isso. Se for bom para vocês, nós temos alguns minutos de tempo. Venham para a frente para que possamos orar por vocês. E nós cantaremos simplesmente mais uma vez o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Sim, venham. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força. Somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. E ainda somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Aceitem na fé. Este é o dia que o Senhor fez para vocês. E que o que foi ouvido por vocês possa se tornar de tal bênção, especialmente a parte que o Senhor, pessoalmente, a palavra, as promessas, Ele deu, e que a cada um pessoalmente Ele falou, e a cada um pessoalmente diante dEle é responsável se aceita ou se rejeita. E hoje, vocês aceitaram e receberam aquilo que Deus, o Senhor, através do Gólgota, nos concedeu: perdão dos pecados, libertação das potestades das trevas. Faz parte isso, pois assim está escrito: Ele veio para anunciar a libertação dos amarrados e proclamar o ano agradável, o ano de jubileu,
o ano da liberdade. E a quem o Filho de Deus liberta, este está de fato liberto. Vocês querem isto hoje? Então, por favor, olhem para que vocês querem hoje isto de fato, assim, receber de Deus em vossos corações, colocar isso em vossos corações e dizer, o Senhor falou pessoalmente a mim, eu recebi e aceitei e agradeço ao Senhor que Ele, aquilo o que Ele prometeu, também cumprirá. Perdão, libertação, tudo o que o Senhor nos concedeu hoje está para vocês hoje. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus. Se vocês creem de coração, então digam amém. Vocês creram e aceitaram de coração o que o Senhor vos concedeu? Então este é o dia. E nós podemos juntos cantar, este é o dia. Este é o dia. Então oraremos. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e gratos. Deixem a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos agora juntos orar, mas por favor, orem todos, assim como vocês forem guiados, orem todos. Agora, quando orarmos juntos, eu orarei em alta voz, vocês todos podem orar em baixa voz, pode ser ouvido. Abram as suas bocas, chamem o nome do Senhor de todo o coração. Falem com o Senhor agora na oração. Amado Senhor, Tu, eterno Deus fiel, nós encontramos graça contigo. Tu abriste a arca do concerto, o sangue da aliança Tu derramaste, e nós somos o povo da nova aliança, e nós agradecemos a Ti de todo o coração pela consumada redenção na cruz do Gólgota. Perdão, reconciliação, graça e salvação foi participado a todos. Senhor, nós te agradecemos, louvem ao Senhor, glorifiquem ao Senhor, gloriem o seu nome, agradeçam-lhe pelo sangue que Ele derramou, o sangue da nova aliança. Aleluia! Agradeçam ao Senhor, louvem ao Senhor, glorifiquem ao Senhor. Aleluia, aleluia, meu Deus, abençoe sobre toda a terra, abençoe em todos os povos, línguas e nações, que todos possam ser tomados por Teu Espírito, ó Senhor. Tu falastes verbalmente conosco, a Tua palavra Tu nos revelaste, nós te agradecemos, aleluia, 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 glória e louvor, aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, meu Redentor, aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia. 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 Vamos cantar o corinho. Ó é Jesus. 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 Somente Ele. Eu toquei as bordas das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Mais uma vez. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Somente Ele. Eu toquei as bordas das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. E ainda o corinho predileto, irmão Branham. Eu o amo, eu o amo. Eu o amo. Eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação. No madeiro do Calvário. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós hoje nesse lugar vivenciamos a Tua presença. Tu salvaste, Tu curaste, Tu libertaste, abençoaste e perdoaste. E nós aceitamos e recebemos na fé e agradecemos a Ti de todo o coração e de toda a alma. Por isso, abençoe também Israel, abençoe todos os povos e línguas, abençoe a multidão comprada pelo Teu sangue e torna a multidão batizada com o Espírito e seles Tu a todos para o dia da libertação corporal. Tu prometestes e nós cremos que Tu farás. Amado Senhor, hoje Tu nos fortificastes na fé. Tu nos concedeste as promessas e nós, pessoalmente, cada um para si, nós aceitamos e recebemos. Ó amado Senhor, o meu coração está cheio de motivação para Te agradecer. Grandes coisas estão acontecendo. Grandes coisas estão acontecendo no nosso meio. O Espírito de Deus está atuando poderosamente. Aceitem, recebam. Agradeçam ao Senhor. Agradeçam ao Senhor de todo o coração por aquilo o que Ele hoje fez em nós e em todos que mundialmente ouviram. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos. É minha oração. No santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar juntos. Aleluia. Seja glorificado.
Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.